Alô, amiguetes! Aqui é a Carol e no vídeo de hoje eu trouxe os 10 verbos que eu considero serem mais importantes, para o aprendizado do alemão. Então eu trouxe os 10 que eu julgo principais, para você. A gente vai fazer a conjugação junto e eu espero que você aprenda. Então pega papel e caneta, vai anotando junto comigo, vai conjugando junto comigo, Mantenha isso nas suas anotações que vai ser muito útil aí para quando você for formular suas frases, fazer seus exercícios e enfim. Então, bora pra aula. Bom, o primeiro verbo que nós vamos conjugar, que eu julgo mais importante, é o verbo sein, que é o verbo ser estar, o famoso verbo to be do inglês, Então, ele é um verbo muito importante, a gente tem que saber pra gente conseguir formular frases básicas. Então, vamos lá, ele começa assim: Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Lembrando que tanto o sie formal, que é o S maiúsculo, quanto o sie minúsculo do plural, vai ser o sind. No verbo sein, um exemplo de frase, que exemplifica até o fato dele ser tão importante, Por exemplo, quando você vai se apresentar, então, você pode falar ich bin Carol, por exemplo. Então, é muito importante, a gente conhecer esses verbos, e um exemplo de frase aí com o sein é o ich bin Carol. Vamos para o haben, então, que é o verbo ter, Ele também é um verbo muito importante, ele também funciona como um verbo auxiliar, tanto o sein como o haben. Então é muito importante a gente conhecer esses verbos, por isso que eu elenquei eles aqui. Então vamos lá. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Um exemplo de frase, então, com o haben seria Ich habe zwei Brüder. Então, eu tenho 2 irmãos, Então, um exemplo de frase aí que você pode utilizar com o haben. Bom, a partir daqui, eu trouxe os verbos modais, que é uma categoria de verbos muito importante. A gente precisa conhecer esses verbos, é de extrema necessidade a gente saber, Eles fazem parte aí de uma base de conhecimento que a gente precisa ter no alemão, Então, vamos começar pelo können, que é poder. O können, ele funciona como poder, mas você ser capaz de fazer algo também, Não só de poder, mas ele também tem aquele sentido de você ser capaz de fazer alguma coisa. Então vamos conjugar junto. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Então, um exemplo de frase, que eu posso utilizar com o können é Ich kann schwimmen. Então, eu posso nadar, Mas não posso no sentido de permissão, de eu tenho a permissão de nadar, mas de capacidade, Eu sou capaz de nadar. Então, eu posso nadar. Então, a gente entende o können, então, com essa conotação também. Outro verbo muito importante, da gente conhecer é o müssen. Ele tem o sentido de dever, mas ele também tem uma conotação muito forte de obrigatoriedade. Então, quando você tem que fazer algo que você é obrigado, nesse caso você vai utilizar o müssen, Então, é um dever que você tem que cumprir aquilo. Então, ele conjugando fica assim: Ich muss, du musst, er, sie, es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen, Um exemplo de frase, então, com o müssen é Ich muss Deutsch lernen. Então, eu tenho obrigação, eu devo aprender alemão, Eu tenho que sentar um tempo para poder estudar o alemão, Então, é um exemplo aí, Tem aquela obrigatoriedade, Você deve fazer isso. Então, vamos para o verbo sollen. Então, o que significa, o verbo sollen? Ele é uma recomendação. Então, você deveria fazer alguma coisa, você poderia fazer alguma coisa. Então, ele serve como uma recomendação. Então, vamos conjugar. Ich soll, du sollst, er, sie, es sollt, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Então, um exemplo, de frase com soll seria Ich soll eine Diät machen. Então, é recomendado, eu poderia fazer uma dieta, É recomendado, então não é uma obrigação, eu tenho que fazer uma dieta. Não, eu poderia, é uma recomendação, alguém poderia me recomendar isso. Dürfen, ele é o verbo de permissão. Então, por exemplo, é proibido estacionar, é proibido parar, enfim, quando tem uma proibição, a gente vai utilizar o
dürfen. Ou uma permissão também, aqui é permitido estacionar, aqui é permitido parar. Então, nessas frases, a gente vai estar utilizando o dürfen. Então, a gente conjuga assim, ich darf, du darfst, sie, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Um exemplo de frase com o dürfen seria man darf hier parken, né? Então, pode-se estacionar aqui, né? É permitido estacionar aqui. Então, é um exemplo com o dürfen, né? O sentido de permissão. O wollen, né? É o querer, né? Quando você quer algo. Então, a gente conjuga assim. Ich will, du willst, sie, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Lembrando que o W, então, tem som de V, né? Então, wollen, né? O sentido de querer algo. Então, ich will Schokolade essen. Ich will Schokolade essen. Eu quero comer chocolate, né? Então, sentido de querer. Outro verbo que eu julgo muito importante também é o verbo kommen, né? Quando a gente está estudando o básico do alemão, a base do alemão, esse verbo aparece bastante, ele é muito importante a gente conhecer. Então, vamos conjugar ele. Ich komme, du kommst, sie, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Então, um exemplo, né, clássico que a gente utiliza quando a gente está iniciando o estudo do alemão, ich komme aus Brasilien, né? É um exemplo de utilização aí do kommen. Outro verbo muito importante, né, que a gente tem que saber é o verbo fahren, que é o verbo dirigir, ou você se dirigir a algum lugar ou ir de carro, né? Vamos conjugar ele juntos, então. Ich fahre, du fährst, sie, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Então, um exemplo, né, de frase com o fahren seria ich fahre nach Hause, né? Então, eu vou para casa, né? Eu dirijo até em casa. Outro verbo muito importante, né, que nós temos também quando a gente está aprendendo o vocabulário básico de alemão é o verbo heißen, né, que é o verbo chamar. Então, eu me chamo Carol, né? Já vou dar a frase logo. Então, ich heiße Carol, eu me chamo Carol, né? Então, a gente utiliza esse verbo aqui, o heißen, né, para você se apresentar para alguém. Então, fica ich heiße, du heißt, sie, es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. Bom, esses são os verbos que eu considero os mais importantes, né? Você pode deixar aqui nos comentários para mim uma lista dos que vocês acham importantes, também a gente pode conjugar juntos, né? Mas é importante você pegar o papel e a caneta, como eu disse no começo do vídeo, e anotar e ir conjugando sozinho e tentando repetir essas conjugações, prestando bastante atenção nas terminações, né, dos verbos. Então, você percebe que o ich, ele sempre termina com E na terminação, o du, ST, o sie, es com T no final, o wir, né, e o sie sempre igual, e com a terminação EN no final, e o ia, o T no final. Então, sempre prestando atenção nessa terminação, tentando você conjugar ele sozinho. Pega o seu caderno, vai pegando outros verbos que você acha legal, vai montando frases. Monta uma frase legal, escreve aqui no comentário. Vou passar dando um joinha no que estiver correto. E se estiver errado, eu vou corrigindo com vocês. Bom, se tem algum verbo que faltou aqui que você acha importante e eu não falei, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. E aí eu posso colocar a conjugação dos verbos que você quer, né, no meu próximo vídeo. Então é isso, deixa seu like nesse vídeo para poder chegar a mais pessoas que precisam aprender os verbos. Se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhuma dica. Entra lá no nosso Instagram, @missãoalemão, segue a gente lá, eu posto conteúdo diariamente, tenho um contato muito próximo com vocês. Tschüss!